Uma boa noite a todos! Estamos começando mais uma edição do nosso jornal, do nosso diário semanal Roev News, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 22 horas, agora neste exato momento. E você que está chegando agora, que não conhece o nosso trabalho, nós somos uma comunidade de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento masculino, que era focado nas práticas do NoFap. Não que isso não seja o foco agora, mas nós começamos com o tema de desenvolvimento e tirando dúvidas sobre a prática do NoFap. Se você não sabe o que é NoFap, volta aqui para a Terra, né, para o planeta Terra, e pesquisa, entra na nossa comunidade que você vai se inteirar no que significa essa terminologia. E depois da prática do NoFap, vem a prática do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento masculino. E é claro, é óbvio que para se desenvolver por completo, você precisa estar bem informado. E informação é aqui. E o nosso canal do YouTube, o nosso canal Roev Oficial, Roev significa Homens em Desenvolvimento. O nosso canal do YouTube faz parcerias com muitos tutores, com muitos profissionais relacionados à área da saúde, à área tecnológica e principalmente a áreas de humanas, onde você vai poder esclarecer todas as suas dúvidas a respeito de desenvolvimento. Temos nas nossas playlists várias lives, vários podcasts, inclusive o nosso jornal Roev News é na forma de podcast. Assim você pode deixar ele ligado, ele tocando, a minha voz aqui falando e cantando. Às vezes eu quero cantar também, o canal é meu, eu que posto material. Então se eu quiser cantar aqui, eu canto. Tô brincando, não vou cantar aqui não, mas eu posso tocar. Eu não vou cantar, mas eu posso tocar. Em falar em tocar, nós temos também cursos relacionados à área da música. Olha só que legal, como um assunto puxa o outro. Então, o nosso jornal semanal, ele é nesse formato que vocês estão vendo, que é o formato de podcast, onde vão aparecendo algumas imagens de fundo, imagens relacionadas à leitura que eu for fazer da matéria em específico, para que você possa se acomodar e fazer as suas tarefas enquanto escuta essa minha bela voz. Eu acho que você gostou da minha voz, você está aqui novamente nos ouvindo, nos assistindo, então significa que você gosta da nossa voz, da minha voz aqui em específico. E a primeira notícia, olha só que interessante, é essa daí que apareceu aí para vocês, né? O cantor Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, entrou na justiça para impedir a Netflix de citá-lo em série sobre Zezé. Pois é, essa dupla sertaneja, que também foi muito motivada pelo Chitãozinho Chororó, com certeza você conhece, né? Grandes músicos, grandes compositores da música, a música country, né? Do nosso país, né? Eles, antes do Chitãozinho Chororó, teve outras grandes duplas, né? Teve o Rianchinho, teve Milionário Zé Rico, são grandes nomes aí da música sertaneja, da música country, né? E a Netflix vai fazer um documentário sobre o Zezé e parece que o Luciano não gostou muito disso. Vamos ler a matéria. A série da Netflix É o Amor, é o Amor, provavelmente é baseado nessa música. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Não deu muito certo eu cantando porque eu também não tenho o talento do Zezé de Camargo e Luciano, mas a série da Netflix É o Amor
Família Camargo, que será estrelada por Zezé de Camargo e Vanessa, que é a filha dele, nem bem estreou e já está gerando problemas. Segundo informações, e Léo Dias, do site Metrópolis, Luciano Camargo, irmã da dupla com Zezé, entrou com uma liminar na justiça para impedir que a plataforma de streaming, responsável pela produção, utilize imagens suas nos episódios. Então significa que ele está entrando aí e não quer que as imagens dele apareçam no documentário. Mas, pô, se você for fazer um documentário sobre o Zezé de Camargo, provavelmente o Luciano tem que entrar junto, porque a banda, né, a dupla é Zezé de Camargo e Luciano, não só Zezé de Camargo, né? Ainda de acordo com o colunista, o motivo de Luciano fazer isso é pela questão financeira. Zezé e Vanessa assinaram um contrato milionário com a plataforma de streaming para a produção da série. E ele não. Quer dizer, o Luciano não assinou. Com isso, teria achado injusto aparecer no projeto sem receber nada para isso. Procurado pela coluna de Léo Dias, Luciano Camargo disse que prefere não se manifestar sobre o assunto. A série documental estreia em 9 de dezembro deste ano. As gravações foram realizadas em grande parte na fazenda da família em Goiás. É o amor. Família Camargo registra momentos de intimidade entre Zezé de Camargo e a filha Vanessa, além de outros familiares. Então, pelo que eu entendi, na verdade é um documentário somente sobre a família do Zezé. Então teria que falar. Então o título deveria ser É o Amor, Família Zezé. Agora, quando você coloca Família Camargo, o Luciano é irmão, então tem que ser incluso, né? Então essa foi a primeira notícia. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Eu achei interessante trazer, porque é uma notícia nacional e é uma dupla sertaneja, dupla country de grande expressão aqui no nosso país. E a nossa segunda matéria é a seguinte. Você é assinante da Amazon? Então tome cuidado, porque parece que nos Estados Unidos alguns legisladores, algumas pessoas do poder estão documentando que a Amazon não é segura. Quais dados da Amazon coleta de seus clientes e como ela faz isso? Como legislador no estado norte-americano da Virgínia, Ibrahim Simira estudou questões de privacidade na internet e debateu a regulamentação da coleta de dados para empresas de tecnologia. Ainda assim, ele ficou surpreso ao saber todos os detalhes que a Amazon coletou sobre ele. Então vamos ver o que aconteceu. A empresa possuía mais de 1.000 contatos de seu telefone. Também tinha registros de exatamente qual parte do Alcorão ele ouviu em 17 de dezembro do ano passado. A Amazon sabia ainda todas as pesquisas que ele fez na plataforma da empresa, incluindo uma busca por livros sobre organização comunitária progressiva e outras mais delicadas, relacionadas à saúde e que se ele acreditava serem privadas, né? Olha que situação. A Amazon aí cavucou e invadiu, foi invasiva nas pesquisas aí desse assinante, desse camarada aí, legislador no estado norte-americano da Virgínia. Vamos ver, abre aspas, o que ele falou. Eles estão vendendo produtos ou espionando pessoas comuns? Aí tá a grande questão que ele levantou. Fecha aspas, né? Questionou Samira, um membro do Partido Democrata na Casa Legislativa da Virgínia. Samira esteve entre os poucos legisladores da Virgínia que se opuseram a um projeto de lei estadual sobre privacidade, elaborado pela Amazon e favorável à indústria. O texto foi aprovado no início deste ano, a pedido da Reuters. Samira solicitou à Amazon a divulgação dos dados que coletou sobre ele. A companhia reúne uma vasta gama de informações sobre seus clientes nos Estados Unidos e começou a disponibilizar esses dados para todos, mediante solicitação, no início do ano passado. O movimento ocorreu depois que a Amazon tentou e não conseguiu derrotar uma medida de 2018, no ano de 2018,
na Califórnia que exigia tais divulgações. Os clientes da Amazon nos Estados Unidos podem obter seus dados preenchendo um formulário no site da empresa. 7 repórteres da agência Reuters também obtiveram seus respectivos arquivos mantidos pela Amazon. Os dados revelam a capacidade da empresa de reunir retratos incrivelmente íntimos dos consumidores. A empresa coleta dados por meio de sua assistente de voz, a Alexa. Olha que situação. E de seu marketplace, do Kindle. E de audiolivros pelo Audible. De suas plataformas de vídeo e música e de câmeras. Dispositivos habilitados para Alexa fazem gravações dentro das casas das pessoas e câmeras de segurança capturam todos os visitantes. Essas informações podem revelar a altura, o peso e as condições de saúde de uma pessoa, sua etnia, inclinações políticas, seus hábitos de leitura e compra, seu paradeiro em um determinado dia e às vezes quem ela encontrou. Bom, o que acontece? Vou dar minha opinião em relação a essa matéria da Amazon invasiva que eu acabei de ler. Para as pessoas que têm muitas redes sociais, isso não é novidade. Qualquer aplicativo hoje, por mais vagabundo que seja, ele pede para você fazer um cadastro. No mínimo, o e-mail você tem que cadastrar para que o aplicativo funcione. Muitos deles exigem CPF, um telefone. Isso é cadastramento. E esse cadastramento, segundo teorias da conspiração, serve para controle. Eu acredito que muitas coisas vão servir para controle daqui para frente. Daqui para frente. Servirão de controle. Com certeza servirão de controle. Agora, nós da comunidade Roev temos que estar despertos no seguinte sentido. Quais aplicativos são necessários para as nossas vidas? WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Vamos começar a fazer uma limpeza. A gente já vem falando isso aqui na nossa comunidade, nas lives que a gente tem aqui. É só você procurar aqui na nossa playlist. A gente já vem falando sobre essas teorias. Sobre essas teorias da conspiração de controle, de invasão de aplicativos. A Amazon deve estar fazendo isso desde o início. O Google faz isso. O seu computador faz isso. O seu celular faz isso. Seu celular tem câmera. Seu celular tem áudio para você gravar a voz. Ele pode coletar qualquer tipo de dado, principalmente esses aplicativos obscuros que vocês baixam para depois ficarem se masturbando. Porra, para com isso. Vamos à terceira matéria de hoje. Nova onda de Covid se propaga a uma velocidade vertiginosa, diz porta-voz do governo francês. Novamente eu estou tocando nessa tecla. Já há 4 edições do Roev News eu venho falando sobre as novas ondas de Covid. O que significaria essa velocidade vertiginosa do qual o porta-voz do governo francês falou? Velocidade vertiginosa, para você que não sabe, significa o seguinte: de maneira muito rápida, muito depressa, que se altera ou muda com muita facilidade, de forma rápida. A nova onda de epidemia da Covid-19 na França se propaga a uma velocidade vertiginosa, alertou nesse domingo, dia 21, o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal. Na média calculada em 7 dias, o número diário de infecções dobrou, atingindo 17.153 novos casos positivos nesse sábado, dia 20, contra 9.458 na semana anterior. Quase que dobrou. De 9 para 17, quase que dobrou.
A explosão de novos casos de Covid-19 demonstra um crescimento exponencial da epidemia no território francês. Na Roev News da semana passada, a gente falou da Alemanha. Vai pingar aqui. Vai pingar aqui no Brasil. Olha o que eu estou falando, já venho falando isso há várias edições do Roev News. Até a semana passada, demorava 3 semanas para que o número de casos diários aumentasse nas mesmas proporções. Olha aí. Segundo o porta-voz francês, alguns elementos causam preocupação ao governo, enquanto outros deixam as autoridades confiantes. Ainda não é possível determinar se a alta de casos terá impacto nas hospitalizações. Por enquanto, não é este o caso, o que se atribui à vacinação, que continua a ser muito eficaz na prevenção das formas graves da doença. Mas a imunização não impede as contaminações pela variante Delta. Então, isso aqui que foi falado é tecnicamente a explicação da vacinação. A vacinação, ela é importante, mas ela é muito mais efetiva em uma pessoa saudável, uma pessoa com a saúde normal, uma saúde normal, do que vacinar uma pessoa que tem concomitante de doenças. Por exemplo, é obesa, tem diabetes, tem pressão alta, já é mais idoso. A vacinação é importante nesses casos? É importante, só que existe uma chance maior da pessoa se contaminar e ficar com muitos sintomas, inclusive ser até hospitalizada. Já uma pessoa que é saudável e toma vacina, caso contraia o vírus, caso se exponha ao vírus, caso contraia a doença, não vai manifestar sintoma. Ela vai... Acabou de passar uma moto aqui fazendo um discurso de ódio, me atrapalhou o meu raciocínio. Mas, caso uma pessoa saudável que se vacinou contrai a doença, ela não vai manifestar a doença, mas ela também vai continuar transmitindo para outras pessoas. Ela por si só não manifesta os sintomas, mas ela transmite. A vacinação, ela não impede 100%, ela não é uma barreira de 100% de não contaminação ou não desenvolvimento da doença. Eu já falei sobre isso com vocês aqui. Já expliquei sobre essa situação da vacina. Agora, se você quiser se aprofundar nesse assunto, a gente tem um curso relacionado a isso chamado Conhecendo o Corpo Humano. Inclusive tem uma amostra desse curso aqui de graça para você no nosso canal aqui Roev News. É só você pesquisar aí na playlist Conhecendo o Corpo Humano e você vai se aprofundar nesse tema. Faça contato com a gente e compre o curso que você não vai se arrepender. Quase 75% da população francesa está completamente vacinada. A campanha de reforço com uma terceira dose de imunizante do tipo RNA mensageiro começou em setembro para idosos. E em 1º de dezembro ela será estendida para a faixa etária de 50 a 65 anos. Então quer dizer, lá na França a galera está se movimentando em relação à vacina. É que a maioria das pessoas no mundo inteiro são doentes. Então elas vão contrair a doença, vão se contaminar, vão manifestar os sintomas e vão transmitir. Aí é onde está o grande problema. Se a população mundial fosse saudável, nada disso teria acontecido. A recomendação da Alta Autoridade de Saúde, um organismo independente, para que todos com mais de 40 anos tomem a dose de reforço. Então lá está sendo recomendado que se tome a dose de reforço. E a nossa outra matéria vai de acordo aqui com a França e agora a Organização Mundial da Saúde, OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela está analisando todos esses casos dos quais a gente vem falando, e tá transparente isso, tá muito claro isso. França, Alemanha, Rússia, China. O que a OMS falou aqui agora? OMS faz alerta aos vacinados sobre nova onda de Covid-19. Eu vou ler novamente para vocês, para bater na tecla de vacinação e Covid-19. Olha só. OMS faz alerta aos vacinados. A Organização Mundial de Saúde está fazendo alerta para quem tomou a vacina
sobre nova onda de Covid-19. Então eu vou falar novamente aqui, já é a 1000ª vez que eu vou falar. Você tomou a vacina? Ótimo, você está de parabéns. Mas você não tem uma garantia 100%, você não está protegido do Covid-19. Você vai contrair, você vai ter contato com o vírus. O que vai depender de você manifestar os sintomas ou não é a sua saúde naquele momento. Não o fato de você ter tomado a vacina. Ah, eu tomei a vacina, então agora pode liberar carnaval, eu posso beijar todo mundo. Não, as medidas de segurança, as medidas protocolares continuam a mesma. Já falei isso no outro Heavy News. Com a nova onda de Covid-19 ganhando velocidade na Europa, o diretor da Organização Mundial de Saúde, que é esse camarada aí, diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez um alerta importante dessa vez para os vacinados. Segundo ele, preocupa a falsa sensação de segurança causada pelas vacinas. Acabei de falar. As vacinas salvam vidas, mas não evitam totalmente a transmissão da Covid-19. Eu acabei de falar isso. Em muitos países e comunidades, estamos preocupados com a falsa sensação de segurança. Falsa sensação de segurança, olha aí. A diretora técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, destacou ainda a preocupação com as sequelas da doença chamada de Covid longa. O que é Covid longa? Mais um termo aí, ó. A condição faz com que as pessoas continuem sentindo os sintomas da doença, mesmo após se recuperarem da infecção. Isso é a Covid longa. Você contrai, sara, melhora, mas as sequelas ficam ali. Por quê? Porque o vírus, isso eu falo no meu curso de Conhecendo o Corpo Humano. O vírus do Covid, ele é tão agressivo quanto o vírus do HIV. Por quê? Porque eles vão se alimentar, eles vão se localizar nos linfócitos, que são os chefes, os generais do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, vou só dar uma palhinha aqui, tá? Vou dar uma palhinha porque eu falo isso no curso. Você tem que entender o nosso sistema imunológico como se fosse um órgão militar, como se fosse o exército. Existem os generais, existem as patentes. Os soldados, né, os cabos ali, os sargentos, são quem? Os macrófagos, os eosinófilos. São aquela linha ali de frente, que vai para o combate e está sempre alerta a todo instante. Quem são os generais, a alta patente? São os leucócitos, são os linfócitos. Esses eles vão por último. É quando realmente o bicho está pegando, é que eles entram em ação. Eles só ficam ali no alto comando, só comandando. Ó, agora vai você, agora vai a marinha, agora vai. É assim. Quando o inimigo ele ataca já diretamente os generais, ele dá um checkmate no teu organismo. Por quê? Porque ele está matando já o alto comando. Então o restante dos soldados, o restante da comunidade ali, fica bagunçado. É por isso que a Covid-19, o vírus do HIV, eles são tão agressivos. Vamos ver o que ela fala aqui. Quanto mais pessoas se infectarem, maior será o número de pessoas com Covid prolongada. Ainda não sabemos quantas pessoas vão sofrer disso, disse Maria Van Kerkhove. E essas foram as 4 notícias mais importantes da nossa semana, dessa semana que começou no dia útil, na segunda-feira, dia 22. Dia 22 de dezembro, né? Estamos aí já próximos ao Natal. Hoje dia 25, hoje sexta-feira, falta um mês para o Natal. Espero que todos tenham uma excelente semana. E agora com vocês a nossa opinião do providencial. Opinião providencial é aquela que vem na hora certa. Com banho, com poço de inteligência, o nosso presidente Chaka, da nossa comunidade Heavy News. Agora é com você, Chaka. Aquele abraço.
Boa noite, Dan. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um Roev News nessa sexta-feira. Boa noite a todos os nossos inscritos do canal Comunidade Roev. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês toda sexta-feira. E hoje o meu destaque não é um destaque de cunho político ou social, mas hoje eu vou opinar dentro do âmbito artístico, né? Essa semana foi uma semana em que um cantor em específico ganhou muito destaque na mídia em si, por uma música que ele decidiu gravar e lançar num tema até bem que pertinente. E, diante disso, choveram críticas e comentários, polêmicas, e eu separei esse tema para trazer ao Roev News dessa sexta-feira porque eu acredito que foi uma iniciativa positiva e é um tema contemporâneo que dialoga, inclusive, com os alicerces que nós mantemos dentro da comunidade Roev. Eu estou falando do Thiago York. Não sei se vocês conhecem ou se já ouviram falar. O Thiago York é um compositor, instrumentista, músico, cantor. Ele tem 35 anos, nascido no Distrito Federal, e ele lançou uma música chamada Masculinidades. Exatamente, Masculinidades. Eu observei, eu acompanhei esse clipe bem detalhadamente para analisar os pontos altos, os pontos baixos, aquilo que poderia ser filtrado de positivo, e eu vi, de fato, muita coisa positiva nesse clipe do Thiago York, e eu, inclusive, recomendo que todas as pessoas da comunidade Roev assistam a esse clipe. Não precisa concordar, não precisa também exibir uma postura intolerante diante daquilo que está sendo mostrado como arte, como produto musical, mas que faça uma reflexão crítica sobre a proposta que o cantor, sobre a intenção que o cantor teve em trazer um clipe nesta temática, que é muito discutida, inclusive, na comunidade Roev, né? Qual é a masculinidade que se desenha contemporaneamente? O que é ser homem? Como um homem deve se comportar? O clipe ele se desenha todo dentro dessa temática, né? E o Thiago York nesse trabalho ele usa dois termos que me chamam muita atenção: a sanidade virtual e cuidar do que é real. O que a gente pode entender como sanidade virtual? Bom, a compreensão que eu tive diante do trabalho dele é que sanidade virtual é um tema que está diretamente relacionado à nossa saúde mental diante, né, das redes sociais em que a gente se vê, né, diariamente ali alimentando com fotos, com comentários, com exibicionismo da nossa vida. Será que aquilo que a gente alimenta nas redes sociais é o que a gente vive? Né? Será que a figura de homem que a gente se esforça tanto para manter nas redes sociais, né, como um expoente de virilidade, de, de força, de ação, e isso são atributos positivos, tá? Não estou criticando, mas será que realmente isso é aquilo que se desenha no nosso interior, na nossa mente? Será que realmente é desse jeito que a gente se vê no mundo real, diante das circunstâncias reais, diante dos desafios da vida, dos obstáculos, né, e dos leões que nós temos que matar todos os dias, né? E como isso pode afetar a nossa sanidade mental, né? Se para aqueles que talvez não vivam essa realidade fora do virtual, para aqueles que talvez se esforcem ao máximo para manter um personagem diante das redes sociais, um personagem masculino que não corresponde com aquilo que ele realmente sente, com aquilo que ele realmente está vivendo, até que ponto isso é prejudicial à sua saúde mental? Esse é um dos pontos
que o Thiago York levanta nesse trabalho, né? Porque a internet, ela tem esse poder, né? Ela dá voz a qualquer tipo de pessoa, né? A internet, ela dá voz tanto a pessoas muito inteligentes, cultas, intelectuais, como a tremendos idiotas que, né, fazem uma arruaça simplesmente utilizando os dedos. Então, nesse primeiro ponto eu destaco o seguinte: até que ponto é saudável a gente não viver aquilo que a gente realmente é nas redes sociais, né? As redes sociais, elas são uma porta de entrada para um mundo, muitas das vezes, de ilusão, de fantasia, onde eu quero exibir aquilo que eu não sou, onde eu quero exibir aquilo que eu pretendo ser, tanto como homem, tanto como um ser social, tanto como um indivíduo nas suas mais diversificadas abrangências, né? Então, e uma constatação que eu faço é que algumas pessoas estão realmente perdendo a sua sanidade virtual, né? Elas se esforçam tanto para manter um personagem, se esforçam tanto para manter para passar uma ideia daquilo que não são, numa busca desesperada por validação, por aceitação, por afirmação, que elas acabam perdendo a sua sanidade dentro desse nicho virtual, né? Mas o que isso tem a ver diretamente com a comunidade ROEV? A comunidade ROEV é uma comunidade, basicamente, de participantes masculinos, né? Onde a gente discute masculinidade, a gente discute comportamento, a gente discute a sociedade em si. Então, qual é o seu ideal de masculinidade? O seu ideal de masculinidade está sendo vivido na prática? Ele está sendo vivido verdadeiramente? Ou é só uma maquiagem? Ou é só uma máscara que você usa para poder mostrar ou para tentar enganar alguém que não te conhece de que você realmente é um homem de fato? Então esse é o primeiro ponto que eu achei bacana nesse trabalho do Thiago, né? E diretamente relacionado a isso, ele usa uma outra expressão, né? Cuidar do que é real. O que é real de fato para você, para mim? O que tem valor para você, para mim? O que realmente merece ser cultivado, merece ser aprendido? O que de fato merece a dedicação do seu tempo? É um personagem? É um ideal de vida ilusório, fantasioso, né? O que é real para você é apenas o seu externo, o seu interior não vale, o seu emocional não vale, é só o externo, é aquilo que você exibe fisicamente, né? E aqui eu não estou fazendo um julgamento moral, nem nada relacionado, eu estou apenas levantando um questionamento, né? O que é real para mim é aquilo que me faz evoluir como pessoa, inclusive como um homem. Isso é real para mim, né? Mas pode ser que não seja para A, B ou C. Então essa discussão ela é pertinente, sim. Vamos cuidar do que é real, do que realmente é tangível, do que agrega valor, do que te faz crescer como ser humano, do que te faz crescer profissionalmente, financeiramente, e não aquilo e não um ser que tem que se adequar para atender, sabe, a expectativa de terceiros. Isso não é real, tá? Então, essa é a primeira mensagem que esses são os primeiros pontos que eu filtrei como positivo do trabalho do Thiago. E por aí ele vai, né? O clipe tem quase 6 minutos de duração e ele levanta a tão famigerada problemática de até que ponto demonstrar sentimento é algo que não é aceito dentro do mundo masculino, né? Porque aquele menino, aquele rapaz que demonstra sentimentos, aquela criança que demonstra sentimento é rapidamente castrada, é rapidamente punida, né? Com xingamentos de bicha, né?
enfim, os nomes aí dos mais variados que vocês sabem quais são, simplesmente por demonstrar sentimento. Por que demonstrar sentimento não é uma atitude tipicamente masculina, né? Por que demonstrar sentimento não é aceito como algo válido dentro, né, da masculinidade, dentro do nicho masculino? Porque demonstrar sentimentos e reprimi-los é algo culturalmente aceitado na nossa sociedade e o contrário é criticado, né? Será que realmente ser homem estar atrelado ao fato de demonstrar ou não o sentimento? Então, se eu não demonstro o sentimento, eu sou um homem. Eu sou um homem verdadeiro, eu sou um homem sagaz, eu sou um homem viril, eu sou um homem firme, forte. Se eu demonstro, não, eu sou fraco. Eu tenho algum defeito, eu tenho algum problema, eu sou bicha, eu sou gay, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? E, e essa discussão ela tem até viés histórico, né? Porque antigamente, quando né, nos primórdios aí do iluminismo racionalista, né, em que a razão era priorizada e nós como homens somos seres que tendemos mais à razão do que ao sentimento, mas isso não significa que o sentimento não exista ou que o sentimento deva ser reprimido ou deva ser algo ignorado, desprezado, né? E eu acho que é nesse ponto que o Tiago York se concentra. O iluminismo racionalista ele trouxe na Europa, né, a ascensão da razão, né, o ser tipicamente racionalista, ou seja, a compreensão do mundo em si através da razão, a compreensão do comportamento através unicamente da razão, né? Daí veio o romantismo alemão que falou, não, peraí, o homem não é só razão, o homem é razão e sentimento, né? Só que, né, aí foram se desenhando muitas... O romantismo alemão influenciou, inclusive a física, né? Influenciou várias áreas do conhecimento. Nessa aqui eu acho que houve um lapso, né, de entendimento, principalmente na sociedade, principalmente no Ocidente, né, em si. Quando eu falo Ocidente, eu estou me concentrando no Brasil, né, na América Latina, enfim. De que o sentimento é algo secundário, é algo menos importante, é algo que deva ser reprimido, que deva ser bloqueado. E se a gente for por esse caminho, a gente corre o sério risco de cair naquele quadro de repressão, né, de repressão das emoções, de repressão daquilo que se sente, para alimentar um estereótipo aceito culturalmente, socialmente. Isso pode gerar uma série de consequências, inclusive fisiológicas, né? Doenças de origem mentais e até mesmo físicas, que nós como homens podemos desenvolver simplesmente por manter esse padrão culturalmente imposto de repressão de emoção, de repressão de sentimento, porque isso não é aceitável dentro do nicho masculino, que se eu exibir tal comportamento, eu posso ser severamente punido por isso. Então é uma discussão que realmente tem que ser levada em consideração e tem que começar a ser mais aberta entre nós, né? E daí o Tiago fala, né, que muitos homens eles têm esse comportamento reprimido, né, porque aprenderam com seus pais a reprimirem o seu comportamento, porque demonstrar sentimento, o típico homem não chora, não é algo positivo, não é algo bem aceito, né? Só que esse pai também aprendeu isso com o avô, ou seja, parece um efeito em cadeia, né? Que vai se reproduzindo e vai sendo passado, né, de geração para geração, né, e que só alimenta o preconceito. Eu acho que demonstrar sentimentos não é a mesma coisa que ser fraco. Eu acho que o sentimento ele deve ser demonstrado sim, considerando as devidas proporções e ocasiões, de forma inteligente. Não de forma vitimista, não de forma deliberada. É saudável o homem que ele demonstre
sentimentos, mas ele tem que ser inteligente para demonstrar esse sentimento, né? O sentimento, inclusive, ele tem que passar pelo funil crítico, pelo crivo da razão também. É importante isso, né? Porque se você for só sentimento também, muita coisa vai dar ruim. Então, o homem moderno, o homem contemporâneo, na minha visão, ele deve sim demonstrar sentimentos, ele deve sim exibir o que ele está sentindo, o que está se passando no seu interior, mas de forma inteligente, de forma hum, de forma inteligente, de forma eficaz, né? E não simplesmente por demonstrar, não simplesmente por falar, né? Então, se eu tenho que demonstrar os sentimentos, eu vou demonstrar, mas qual é o objetivo? Qual é o intuito? Eu vou demonstrar sentimentos porque os meus sentimentos, porque fazendo isso eu vou chegar numa uma compreensão de algo que eu talvez não tenha. Eu vou demonstrar sentimentos porque isso vai me aproximar, vai reforçar os meus laços familiares com a minha esposa, com os meus filhos. Eu vou demonstrar meu sentimento nesse momento porque isso vai me levar a uma melhor compreensão de algo que eu não estou executando muito bem. Então, eu acho que é nesse ponto que o homem moderno ele deve se concentrar, né? Na demonstração inteligente das emoções e não somente a demonstração deliberada. Acho que esse é o ponto que merece atenção, né? E agora, né, o ponto G, assim, digamos, desse trabalho do Tiago é onde que ele fala sobre a pornografia, né? E isso, assim, foi o ponto que para mim o ponto, assim, culminante de identificação com esse trabalho do Tiago é que ele chama a atenção do público para o problema da pornografia. Eu, particularmente, não tinha visto nenhum cantor, compositor, até o momento, até antes do Tiago, fazer alguma menção, né, à questão da pornografia em seu trabalho. Então, essa iniciativa é muito positiva, essa iniciativa é muito legal, porque ela vai abrir um caminho para que outros também possam falar, né, sobre esse tema e conscientizar a sociedade de que, bom, existe um problema que muitas vezes é ignorado ou relativizado ou minimizado e nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos debater e mensurar as consequências e colocar na mesa, entendeu? Eu não tinha visto antes do Tiago nenhum artista que se predispusesse a falar sobre pornografia. Ele trouxe o tema para o seu clipe, para a sua música, então eu vi isso como algo muito positivo, muito benéfico, porque é um artista, né, de repercussão nacional, ele é um artista de grande porte, quase todo mundo no Brasil conhece Thiago York, ou que não conhece, já pelo menos já ouviram falar em algum lugar. E um artista de tamanha abrangência colocar no seu trabalho um tema como esse, que muitas vezes é ignorado, na maioria das vezes é ignorado, e cai dentro também dessa discussão sobre masculinidade, porque, né, existe esse pensamento de que pornografia é coisa de homem, e homem que não vê pornografia, né, não vai saber fazer sexo, não vai saber transar, homem que não vê pornografia é gay, né? Enfim, é, por esse ponto, por essa iniciativa do Thiago de colocar esse tema, o tema da pornografia no seu trabalho, eu decidi trazer ele para o Roev News, falar sobre o trabalho dele e recomendar para que o nosso público ouça essa música, justamente por essa iniciativa, porque é uma bandeira que a gente levanta na comunidade Roev desde 2019, é o ponto forte do nosso trabalho, o combate à pornografia, a conscientização sobre os danos da pornografia, sobre os malefícios da pornografia. E um artista como ele ter essa iniciativa de colocar num trabalho esse tema, acho que merece sim a nossa atenção, merece o nosso aplauso, merece o nosso reconhecimento. Então, e ele coloca de forma muito inteligente, né? Através de versos, ele diz, né, que a pornografia é algo que vicia, né? E quando você vê, já acabou o seu dia, né? Mas eu estou rememorando aqui algumas partes da música. E realmente,
né? A pornografia ela causa procrastinação, ela causa perda de tempo, ela causa uma série de problemas. E aí eu vejo nesse momento o Thiago York como pioneiro, pioneiro assim dentro do mundo artístico falando, como um cara que começou a levar essa discussão, essa problemática para o mundo artístico, diante daqueles que fazem arte. Tipo, gente, nós precisamos falar sobre esse tema. Porque a arte ela também tem um cunho social, né? A arte ela tem um cunho político, social. E esse tema dentro do, do, do contexto de masculinidade, ele é totalmente apropriado, ele é totalmente adequado. Não há como você discutir masculinidade moderna se você não falar da pornografia, porque é um problema que atinge diretamente o homem moderno, né? E que muitas das vezes não é falado por vergonha, muitas das vezes não é visto como um problema por muitos, né? Pelo simples fato do desconhecimento dos danos, enfim. A mídia convencional ela não trata desse assunto, pelo menos eu não vejo ninguém falando sobre isso, nenhum problema, nenhum canal da TV aberta falar sobre isso. Então, essa iniciativa do Thiago York foi muito positiva, foi uma iniciativa pioneira no que concerne ao mundo artístico, trazer essa problemática e a discussão, né, sobre o que é ser um homem moderno, né? O que é ser um homem no século XXI. Acho que alguns paradigmas merecem de fato serem repensados e ele merece o bônus por essa coragem, né? Eu não estou discutindo se a música é boa, se a música é ruim, eu não estou avaliando o Thiago como artista em si, né? Eu estou parabenizando ele pela iniciativa e pela coragem de se discutir isso, e de trazer essas problemáticas, esses tabus que são colocados para debaixo do tapete, né, na cara da sociedade, na cara do mundo artístico em si, né? Então eu recomendo que ouçam esse clipe, que formulem as suas opiniões, que reflitam criticamente sobre ele e que possam extrair algo de positivo, assim como eu consegui extrair. Tá bom? Esse é o meu recado do Heavy News para essa sexta-feira. Um grande abraço a todos. Tenham todos um ótimo final de semana. Dan, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Desculpe aí se eu cometi algum engano, algum erro, tá? Se eu atropelei alguma palavra, mas enfim, acredito que vocês conseguiram captar a essência da mensagem e do recado que eu quis trazer aqui. Tá bom? Forte abraço a todos, até semana que vem e evolução sempre. Se você foi hoje 1% melhor do que foi ontem, seu objetivo está sendo cumprido, tá bom? Está sendo alcançado. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Dan. Gratidão.